sorriso junto a mim, meu cabelo enrolado, os meus olhos são tão claros. Isso é o que me faz feliz, isso me deixa feliz. Por que julgar? A cor não diz quem você é, as atitudes sim vão dizer quem é você. Não existe cor, não existe aparência, somos todos iguais. Um cabelo liso, um cabelo enrolado, um cabelo embaraçado, a vida é muito mais. A vida é muito mais. Por que julgar? A cor não diz quem foi. Atitudes sim vão dizer quem é você. Por que julgar? A cor não diz quem você é. As atitudes sim vão dizer quem é você. Se liga só, é muita informação e você não consegue dar conta. Preste muito bem atenção no que eu vou te falar pra você. Diga não ao trabalho infantil, diga não à violência feminina, diga não ao racismo, diga não, a cor da pele não pode ditar as regras de um ser humano. Somos todos iguais em qualquer circunstância da vida. Essa é a família patriota e vamos que vamos, brother! Leva a minha cor de bamba, onde mora o meu samba. Leva o meu sorriso junto a mim, meu cabelo enrolado, os meus olhos são tão claros. Isso é o que me faz feliz, isso me deixa feliz. Por que julgar? A cor não diz quem você é, as atitudes sim vão dizer quem é você. Não existe cor, não existe aparência, somos todos iguais. Foi? Pera aí, deixa eu colocar o óculos pra entrar. Salve! Eu vou colocar o telefone aqui pro Ruivos não esquecer de tirar foto. Ô Ruivos, nós estamos ao vivo?
Aê! Pode passar aqui pra pegar o celular, porque todo mundo eu quero que veja que ele pegou o celular pra tirar foto. Ô, rapaziada, e aí, como é que é? Mais uma terça-feira, graças a Deus! Ô, rapaziada, que firmeza, que gostoso, cara. Vocês não sabem o quanto que eu me sinto bem, cara, de estar aqui sentado nessa bancada aqui, sabe? Trocando uma ideia. Eu me sinto bem porque é muito legal quando você sai da sua casa, que você vai a um lugar e você sabe que você vai encontrar um bom papo. É gostoso, né, cara? Como que isso enriquece a gente, como que faz isso deixar a gente mais ser humano, porque quando a gente conversa, quando a gente respeita opiniões, quando a gente debate opiniões, quando a gente sabe acolher, né, uma provocação do outro, às vezes, isso só soma na vida da gente. E eu fico muito feliz de toda terça-feira estar aqui sentado nessa bancada aqui, porque sempre tem alguém muito legal que vem trocar uma ideia com a gente aqui. Quero agradecer a toda a rapaziada que nos encontra pela rua, que manda um salve pra gente nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas. Ó, rapaziada, eu quero avisar vocês que hoje nós só estamos ao vivaço, só aqui no Facebook, cara. Tem uma galera nossa aí, tem uma galera que gosta de assistir pelo YouTube, mas hoje nós estamos só no Facebook e amanhã, naturalmente, nós estaremos no YouTube e também estaremos no Spotify. Essas são as 3 redes que nós trabalhamos. As que nós trabalhamos ao vivo hoje é o Facebook e o YouTube. Só que hoje não sei o que está acontecendo, a gente não está conseguindo fazer a conexão do canal com a página do YouTube e a gente não resolvemos vir aqui. É tanto que a gente deu até essa atrasadinha, né? A gente resolveu, então vamos passar no Facebook, a ideia tem que continuar. Então, naturalmente, amanhã nós estaremos no YouTube e também estaremos no Spotify. Belezeira? Ó, agradecer a toda essa rapaziada aqui, ó, que fica passando aqui no fundão. Muito obrigado a todos vocês de coração, muito obrigado a todos aqueles que fortalecem essa correria, a todos aqueles que acreditam nessa ideia. Ó, rapaziada, deixa eu falar uma coisa, ô meu mano, você aí, ó, que tá procurando alguém pra falar de uma marca, pra falar de você, pra falar não sei de quê, pra fortalecer, pra fazer uma junção legal que possa somar, procura a gente. Dá uma oportunidade pra gente, quebra esse ponto de partida seu aí. Às vezes, se você só fica procurando o mesmo cara, a mesma ideia, o mesmo jeito de falar, e tem público pra todo mundo, e de repente tem um público aí que gosta do seu trabalho, que acompanha o nosso trabalho aqui, e naturalmente você pode fortalecer essa parceria. Procura a gente, vem trocar uma ideia. O podcast Passa Bola já fazem 3 anos. Ô Ruivos, bate palma pra nós aí. 3 anos, brother. 3 anos totalmente, como que eu posso falar pra você? Totalmente saindo na mão, tá ligado? Gente, o recurso que nós temos aqui é eu, é o Jonas, é o Estúdio 7, é a nossa correria, a nossa boa vontade de manter isso aqui aceso. A gente acredita demais nesse projeto. É tanto que nós estamos aí totalmente cru há 3 anos. A gente não... Sabe, a gente acredita que todo mundo que, por mais demorado que seja, todo mundo que vai chegar são as pessoas que realmente tem que chegar. São as pessoas que acreditam, são as pessoas que são de verdade aqui com a gente, sabe? Muitas vezes as pessoas pagam, é legal, né? Levam muito mais seu nome, mas eu gosto também dessa ideia daquele passinho de formiga, mas aquele passinho que é onde ele põe o pé, ele realmente marca o lugar, tá ligado? Ele realmente reafirma aquela luta. Então toda a rapaziada que de alguma forma está dentro das plataformas do podcast Passa Bola hoje é porque realmente de alguma forma vem fortalecendo, vem acreditando em tudo isso que está acontecendo. Então nós estamos chegando no final do ano, bem dizer, né? E a gente tem mais um episódio só para passar. Então antes de acabar esse ano, de não ficar o ano que vem, eu já tô agradecendo a vocês de coração, tá ligado? Tudo que vem acontecendo, a gente tá vendo nossas plataformas digitais, principalmente no Instagram, cara, que a gente tá vendo que qualquer foto que a gente já coloca lá, já dá uma numeraçãozinha assim, que, sabe, é pouco, mas pra gente, a gente fala, louco,
Como assim? Sabe, as coisas devagarzinho, elas estão engrenando, estão acontecendo, e a gente está muito feliz com isso. E eu quero agradecer a todos vocês de coração. Muito obrigado por vocês acreditarem nessa ideia, por vocês acreditarem nessa luta que está acontecendo aqui. Beleza? Gratidão. Mais uma terça-feira. Eu falei assim, que a gente começou novembro, né, cara? A gente trocando ideia, com essa ideia da cultura, dessa ideia do negro. E eu achei nada mais justo de que durante todo o ano eu trouxe muita gente aqui, negra, tal. Comigo não tem dessa. Eu não chamo a pretada só em novembro, não. Aqui é constante. Pô, não tem nem como, porque eu sou preto, sou filho de preto, então tô aqui todo dia. Não tem jeito, sempre vai ter um negão na ideia, né? Então, mas a gente quer sempre... E eu falei assim que, tipo assim, o festival Coisa de Preto foi um marco muito importante para nós que somos da luta, não daqueles que querem festa, balançar a bunda, que vão para casa, não levam nada. Não, o Festival Coisa de Preto realmente foi um festival que foi para, de alguma forma, sempre tentar levar uma verdade, uma história, como a história é, pessoas que estão dentro da causa, pessoas que realmente estão no dia a dia, né? Sentindo, gritando, absorvendo tudo isso que acontece dentro do movimento negro. E, naturalmente, foi tão forte que eu deixei isso fluir, tá fluindo até agora, enquanto tá levando, eu tô, de alguma forma, tentando trazer toda essa rapaziada que naturalmente esteve ou vai estar envolvido com o movimento, com as coisas que a gente começou a falar, não só em novembro, que o movimento começou antes pra gente fazer o festival. Aí ele passou por novembro e a gente continua. E hoje nós temos uma irmã aqui, tá ligado? A Pri é uma menina que eu conheço já há muito tempo. A gente se conhece do quê? Da rua, que é onde que as coisas precisam acontecer mais. E a Pri é artesã, a Pri é mulher, a Pri é mãe, a Pri é tudo e muito mais. Então a gente trouxe ela aqui hoje pra gente trocar uma ideia, pra gente dar continuidade nesse movimento, sem dizer também que a menina que tá aqui hoje, ela é bisneta de uma das maiores, vamos falar assim, uma das maiores vozes negras, de uma certa forma calada, mas ela tão forte que ela vazou. Posso dizer assim, Pri? Pode então, se dizer assim. A Pri tá aqui pra gente trocar. Oi, Pri, você tá bem? Tô bem, e você, Rael, como tá? Na paz de Deus? É isso aí. Fiquei muito feliz de você estar aqui hoje. A gente já trocou várias ideias por vários lugares, mas eu falo assim, ó, que tal a gente notificar essa ideia? Levar mais adiante, né, as nossas ideias. É isso, Pri, muito legal. Ô, Pri, é muito... Eu falo assim, ó, são tanta... Eu acho que toda mulher negra, ela tem sempre muita história. Tem, e como tem. Né? Tem, e principalmente a mulher negra que não se reconhece como negra, né? Porque leva um tempo para que isso aconteça. Agora você é muito isso mesmo. E eu falo isso por mim, né? Demorei um tempão, assim, para me reconhecer como uma mulher negra. Esse empoderamento aí demorou, então? Demorou. Posso se dizer que tem uns 4 anos, assim, que eu venho lutando pela causa negra. Caraca, cara, que Sim. doideira. E eu achava, assim, que só eu tava de fora, que só eu não conhecia, né? Só eu que fugia, que não me entendia. Mas ao decorrer desses 4 anos, eu descobri que tem várias outras mulheres negras que não se reconhecem como negra, né? Até mesmo pela vergonha, pelo medo, né, do julgamento, pelo medo da subserviência, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda vive num país que olham para as mulheres negras como subserviente, né? E então, para que elas aceitem isso, é uma luta constante, uma luta gigante. E sem contar que são olhadas como apenas objeto sexual, né? E quando isso acontece, elas tentam se esconder. Porque, por muito tempo, a gente trouxe essa questão de que a mulher negra não era para se ter um relacionamento. É verdade. Né? A mulher negra era só para ser escrava sexual. Entre nós, homens brancos, eu também já fiz parte desse contexto, mesmo tendo uma mãe negra, tá? Não escondo meu rabo, não. Né? Eu lembro, tipo, coisas assim, tipo, já comi aquela negona. Tipo, ninguém falava, tipo, eu tô namorando aquela negona. Não, é porque é mais Louco como isso. um desejo, né? Chapado O corpo da mulher negra é um objeto como um desejo.
né? Olha como algo que querem muito, desejam muito, mas não querem apresentar para as pessoas da rua. Não querem apresentar para as famílias. Nesse ponto, uma coisa que eu me orgulho dentro da minha família, uma coisa que eu pago pau pro meu pai, porque meu pai é de uma família de gente branca, do olho claro, e as duas mulheres do meu pai eram negona. Meu pai teve relacionamento, foi morar com a minha mãe. Meu pai teve a primeira esposa, que era negra também, né? Que é a mãe da minha irmã. E a minha mãe também é negra. Então, tipo assim... E eu acho esse ato do meu pai muito corajoso. Sim, por ser de uma família... Tipo, não que a família era rica, mas era uma família de branco, de irmãos, todos trabalhadores. Você acha que às vezes, mano, civil, o cara casar com uma negra... E passa por muitos julgamentos, né? Por muitos apontamentos. A pessoa tem que ter muita coragem mesmo para que isso aconteça. É, sim. Muito louco isso, cara. Ô, Pri, e... Porra, e você? Qual que foi o estralo? Por que você, tipo assim, aonde foi que você foi, porra? E eu? Não... Tipo assim, o que você fazia pra tentar entrar dentro de um padrão que você não se encaixava? Não consegui mais caber dentro dele. Me senti uma completa estranha. E aí eu comecei a perceber que tinha algo de errado, que não era eu, né? Que era apenas uma carcaça ali. Então, peraí, deixa eu descobrir quem sou eu. E aí foi aí que eu me descobri uma mulher negra, né? E aí também passando pela mesma fase de ser mãe solo, né? Porque periférica, que são coisas que pegam bastante. Muito. E aí eu comecei a buscar sobre a minha história, sobre a minha ancestralidade, né? Tem pouco tempo também que eu descobri sobre as minhas raízes, né? Eu falo que ainda tem muita coisa para eu descobrir. Que é muito o básico que eu sei, quero ir mais além para eu descobrir realmente quem eu sou, né? De onde eu vim. É isso aí. E hoje eu sou muito grata. É importante, né, Pri? E hoje eu sou muito grata, né? Por estar nesse caminho, por estar buscando, por estar conhecendo, né? Como você disse da minha bisavó. A história dela, sim, é uma história de muita admiração. Sim. Né? Porque é uma mulher que ela veio... logo após... O nome de uma negra fica reverberando tanto tempo assim, nossa, ela tinha que ser muito foda. Tinha que ser muito foda. Senão já tinha se apagado, principalmente por ser negra. Sim. Né? E aí ela trouxe, né, essa força, porque ela veio pra cá... logo após a Lei Áurea, né? Assim, e ela veio fugida, né? Porque ela também era escrava. Quem era sua avó? Né? Fala. A Dona Alexandra. Na verdade, Dona Alexandrina, né? Dona Alexandrina. Dona Alexandrina de Jesus, mais conhecida como Dona Alexandra. E foi buscando, através da história dela, que eu comecei a entender realmente quem eu era. E aí a força dela, né? Por ser uma mulher empoderada, que nunca baixou a cabeça. E continuou levando a cultura dela. Exato. Porque quando a gente olha para a negritude... Ela não se rendeu. Ela se vendeu a si própria, né, cara? Sim. E trazendo, né, fazendo jus de quem ela era, né? Trazendo para esse povo a qual foi roubado, né? A cultura. Foi roubado as tradições. Foram roubadas histórias, né? Porque hoje muitas pessoas conhecem, foi escravo. Beleza, mas e antes? O que rolou antes deles serem escravos? Né? Rolou muita história. A gente tem aí muitos reis, muitas rainhas negras. E cadê que são contadas a história deles? Não são contadas. O povo olha para o povo negro como a parte pobre ali, né? Só apresenta a periférica, só mostra aquela parte. Né? E o engraçado é que o pessoal mostra aquela parte, mas não leva o conhecimento para aquela parte. Por que não leva? São coisas assim que deixam a gente pensar, né? Que fazem a gente pensar muito. Então quer dizer que a escravidão às vezes nem acabou. Não acabou. Existe de outras formas, mascarado, né? Mas ainda existe. Porque a gente olha hoje
Até hoje a gente passa por isso. Se você tá no mercado, se você tá em algum lugar, se você é negro, eles já te perguntam se você trabalha ali. Doido, né? É muito louco isso, né? Porque por mais que a gente leve a nossa luta, tem muitas pessoas que ainda não conhecem ou fingem não conhecer, né? Ô, Pri, ó, você falou, e eu vou te falar pra você hoje mesmo. Olha que louco isso, cara. Como que é algo que entranha tanto dentro da gente. Por mais que a gente tenha um pouco dessa consciência, né? Que foi imposto ao negro essa ideia da imagem ruim. E eu hoje dentro do carro, assim, chovendo, tava esperando minha mãe. E na esquina, assim, ó, veio um menino de touca e ele tava com guarda-chuva na mão. É instinto da gente, a gente faz assim, a gente fica olhando. E não é maldade da gente. Mas foi dito tanto isso pra gente, mostrado, e a gente sempre vê os piores lugares foi com essas implantado, imagens, né? E a gente sempre fica, parece que esperando algo Com estranho receio, a daquilo, gente fica com muito receio, né? Tipo assim, parece que a cor ainda nos traz algo que, não sei dizer o que nos traz, mas traz aí um medo. Um medo, talvez um medo. Um preconceito, né? Que esse preconceito que a gente fala que não existe, mas ele existe, tá aí. lógico que ato existe. De preconceito, eu tô falando aqui. É muito bom eu falar, expor isso, por mais que, tipo, às vezes, mas o cara vive dentro da causa. Tá, eu vivo dentro da causa, mas eu sou um cara, tipo, que eu sou branco e de alguma forma eu sei o tanto de boi que eu levei nesses tempos de ser um cara branco, mas eu via que a minha família não levava certos boi. Sim, e isso é muito normal acontecer, até mesmo pelo país onde a gente vive, né? Porque é um país a qual, como eu te disse, não leva o conhecimento para esse povo. Então, eles acham realmente que aquilo ali é o lugar deles, que ali, vivendo da maneira que eles vivem, é o lugar deles. E não é aquilo. Né? Que nem eu falo, já comentei com vários amigos meus, a gente tem que levar mais cultura para dentro das favelas, para a periferia. E aí eles falam assim, mas quando uma pessoa chega com uma arma, não é com um livro que você vai fazer a pessoa mudar de ideia. Beleza, eu posso não fazer um adulto mudar de ideia, mas e o que tá as sementinhas que estão crescendo ali? Verdade. Né? É outra realidade. E eu tenho uma amiga também ninguém que ela é professora. Violento, não, ninguém bravo. nasce. A gente aprende, né? Só que você vai colhendo aquilo num caminho, chega uma hora que é difícil de tirar tudo aquilo que você já... É que não é espuminha nova, né? Sim. Você vai acolhendo, você vai colhendo. Que nem tem uma amiga minha que ela é professora e e ela fala assim, mas eu passo muito pouco tempo com os meus colegas, com os meus alunos, eu passo pouco para eles, mas o pouco que passa já muda uma chavinha dentro da mente deles. A gente já consegue plantar para que lá na frente ele vá olhar diferente. Exato. Né? E levar cada vez mais o pouco que a gente conhece. Sim. Né? Ô, Pri, me fala pra mim. Você que é uma mulher que eu vejo que você já esteve, já nos trombamos em festivais, em lugares que sempre tem vamos falar, um punho erguido ali, né, tal. Como é que você vê o movimento negro na nossa cidade? Olha, de verdade, muito defasado. Tá muito escasso. Tanto que nessa questão assim da Semana da Consciência Negra, novembro, levaram danças para escolas, né? Apresentaram também danças sobre a minha bisavó. Só que uma das coisas que me deixou assim um pouco perturbada, né? Eu tinha dito até que eu não ia reclamar, que eu ia começar a lutar para fazer diferente, né? Para levar isso. Entendi. Mas a escola do meu filho é uma escola periférica. Sim. Né? Meu filho estuda na Ungarete e lá não se chegou o que chegou aqui para cima. Né? Então eu falo que a base que a gente tem que ter é para o povo periférico. Primeiro temos que conhecer a nossa história. Sim, para depois levar para outras pessoas. Sim. Porque como que um branco vai lutar pela nossa causa? Tá, beleza, tenho vários amigos brancos que lutam, sim pela nossa causa, mas não é a mesma coisa. Não. A gente tem que levar esse conhecimento para o nosso povo.
Nosso né? povo está perdido. O nosso Sim. povo está precisando se reconhecer, saber da sua história. Sim, exatamente. E então eu acho que a cultura negra aqui, esse movimento negro aqui, ele é muito defasado. Entendi. Eu acho que precisa de mais. E esse mais, o que que é? Porque, tipo assim, eu acho que as pessoas hoje em dia, porque você sabe que muitas pessoas continuam firmemente falando que não tem racismo, que não existe preconceito. Você tá ligado, né? Eu já vi pessoas dizer que não tem racismo, que não é racista, que não tem preconceito e me chamar de moreninha. Cara, eu sou uma mulher preta, porra. Não sou moreninha, né? Então, tipo, a gente já vê daí, porque o racismo, ele entra... mas eu fico com medo de ser racista, eu fico com medo de levar mal. Não, peraí. Você tá sendo racista a partir do momento que você tá escondendo a cor daquela pessoa, que você tá escondendo a raça dela, né? Quem ela é. Então, você tá sendo racista porque você também não quer, talvez não queira que ela se reconheça como tal também. Né? Então, esse mais que eu digo é a história. História, além apenas de ser só escravos. Sim, sim. É isso. Né? Levar mais cultura, né? Tirar essa questão de nada contra, mas só o funk. Né? Vamos levar algo cultural. E pessoas que lutem pela causa mesmo. Eu falo que precisamos de mais. Eu penso assim, sabe, Pri? Nós precisamos... Eu vou ser bem muito forte nessa palavra. Educar o nosso povo. Sim. Porque eles nos tiram, sempre nos tirou. Um povo, 300 anos de escravidão, sem acesso ao que comer. Né? Isso... Eles sempre nos tiram isso. Então, eu acho que o nosso povo precisa se educar. O se educar que eu falo é se encontrar. Sim. Saber quem é você. Que você não precisa alisar o seu cabelo. Que você não precisa arrumar pôr a roupa ou tênis de coisas que às vezes não te cabem, né? Você tá apenas colocando ali aquela roupa. Esses dias eu tava comentando também, que eu falei assim, nossa, por muito tempo eu cansei de vestir o que a sociedade quer que eu vista. Porque eu sempre quis me vestir como a sociedade. Mas eu sou uma mulher gorda, porra. Como que eu vou me vestir como a sociedade? Eu tenho que me vestir diferente. Então eu falei, não, a partir de agora eu vou começar a vestir... Eu quero que a roupa me vista. Não quero mais vestir a roupa, né? E engraçado que um tempinho atrás, assim, e eu achava que todo mundo já sabia, né, dessa questão do movimento negro, já tinha esse certo conhecimento, e meu filho passou por algumas situações. Na escola ou rua? Ele faz parte de um projeto, não vou citar nomes aqui, sabe? Mas ele faz parte de um projeto. Sim. E um projeto, assim, que acolhe crianças de periferia também. Sim. Né? Então, eu falo que a despreparação de alguns funcionários. Sim. E meu filho começou a deixar o cabelo crescer, Sim. porque ele disse pra mim que ele queria fazer trança. Sim. Ele chegou em casa e ele falou pra mim assim, mãe, eu quero cortar o meu cabelo. Eu falei, por que você quer cortar o seu cabelo? Porque tia tal me falou que tranças e tatuagens é coisa de malandro. Nossa, dentro do projeto? Cara, quando ele me falou aquilo, eu falei assim, Ariel, olha pra mim. Eu sou malandra? Talvez eu seja, mas de uma forma diferente. A malandragem faz bem. A malandragem faz parte, mas pela forma que ela quis dizer que eu era, que era bandido, tudo muito ruim. E eu falei pra ela, eu sou isso, porque eu tenho tatuagem. Às vezes eu tô de trança. E aí, numa certa conversa, porque eu fui atrás, né, e eu conversei, eu falei, você sabe o significado das tranças? O que significa as tranças? Ela falou, não sei. Olha a falta de conhecimento, né? Então, porque as tranças, aí eu falei para ela, as tranças, elas são uma identidade do nosso povo, uma identidade do povo negro. E cada trança, ela simboliza uma etnia, né? Na época dos quilombos faziam tranças, né, para que escondessem alimentos
para trajetória quando iam fugir, né? Eles escondiam grãos dentro das tranças. Eles faziam mapas, eles conheciam o caminho através das tranças. Então, é uma história de força, uma história de sabedoria, né? E eu falei assim, cara, não, eu tenho que me mover para que chegue nesses lugares também. Porque eu sinto que essa base, né? A base da escola, professores, são muito despreparados. Muito. Muito. Horrivelmente despreparados. Sim. E eu acho que tinha que trazer uma preparação para eles. Porque não existe só crianças brancas dentro de escola. E ele buscar também essa preparação. Sim. Querer também. Querer, porque tem muitos que não querem, né? Tem muitos que se acomodam com isso. É isso aí, E, então, esse mais é trazer mais esse conhecimento. E me fala pra mim, e a hora que você trocou uma ideia com a professora? Ela levou essa ideia de tipo assim, não, realmente preciso, melhorou a sua ideia, melhorou os seus posicionamentos, ou é aquela que não tá afim de melhorias? Olha, porque foram um caso com 2 professoras, né? Foram 2 professoras. Uma, eu percebi que ela se sentiu mal ali no momento, ela entendeu um pouco, só que também você vê que não tem muito interesse. E a outra, ela é totalmente racista. Forte. Né? Então, só que ela não tem mais essas atitudes com meu filho. Né? Porque foi uma coisa que eu deixei bem claro que isso eu não quero que aconteça mais. Porque uma vez a gente releva, né? Outra vez a gente não dá para relevar depois que a gente já tem trocado uma ideia. É isso aí. Tem pessoas que... Eu falo assim, tem muitas pessoas que precisam ouvir. Sim. Mas tem pessoas que ouviram e não vai adiantar. Não adianta. Né? Tem pessoas... É que nem eu falo muito isso. Quando eu comecei a entrar mais na Prestitude, comecei a me aceitar mais, eu era muito militante. Sim. Então, qualquer coisinha pra mim, eu era corte tramontina, que nem diz as minhas amigas. Mas hoje não. Hoje eu já consigo notar quando a pessoa não tem conhecimento, porque muitas pessoas ainda não têm conhecimento. Sim, verdade. E quando a pessoa simplesmente tá cagando. É. Então, quando a pessoa tá simplesmente cagando, é corte tramontina, não dá pra relevar. Entendi. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento, a gente joga ali pra plantar uma semente, né? É isso aí, vai se vinga. Vai que a chave vira, né? É importante. E eu acho que tem muitas pessoas que vingam, Pri. Tem muitas pessoas aí que... É porque hoje nós estamos vivendo um tumulto muito grande em todos os termos, né? É que a galera não sabe que essa luta que a gente fala do povo mesmo sempre foi política, né, cara? Sim. Isso sim é política. Tem várias formas de política. As pessoas acham que política é só você... Eu falo pra rapaziada assim, a rapaziada precisa se dispersar um pouco mais. Mano, política não é você escolher um cara e votar. Não. Política não. você precisa ter um rumo, política é sua roupa, política é seu cabelo, Sim. política é o que você come. E tem muita gente que fala assim, eu não gosto de falar sobre política. Caralho, você não vive, não? Você não tá com vivendo? tá com um tênis de 5 mil reais e fala de política. E não quer falar de política. Cara, eu acho assim que política é algo que tem que ser conversado assim. Embora eu entenda pouco, né? Tô começando assim a entender, também, né? Mas é algo que você tem que a estar gente ali. tem que estar por dentro, né? Exato. E a gente precisa... Eu acredito que nós precisamos estar cada vez mais politizados. Sim. Que eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir começar a mover caminhos que tanta gente reclama. Exatamente. Eu falo que muita gente reclama. Eu fui dessas de reclamar por muito tempo. Né? Reclamei por muito tempo. Reclamei que não tinha cultura aqui. Reclamei que não tinha nada nessa cidade, que era o fim do mundo. Sempre falei que era o fim do mundo. Sim. Só que hoje eu falo, beleza, resolveu alguma coisa reclamar? Não. Não resolveu. Não. Então, o que eu posso fazer para mudar? Agora a gente tem que agir, né? Exato. Começar a agir, começar a buscar, começar a se movimentar para que as coisas mudem. Se eu não tô gostando, eu tenho que mudar. É isso aí. Alguma coisa tem que mudar. A gente precisa se mover. Sim. Ô, Pri, eu falo assim, ó. Eu tô num momento da minha vida, cara,
ficando velho, né? A gente vai ficando velho, a gente sempre vai, de alguma forma, pensando mais. Mas eu passei, vamos falar assim, 30 anos da minha vida escutando assim, ó. Não, vai devagar. Você precisa saber conversar com os caras. Não é assim. Não é assim. Tem muita galera aí que tá assim ainda até hoje. Uhum. E eu tô ficando com medo dessa galera que tá... Porque faz 30 anos, só que a minha mãe, o meu pai, o meu avô também escutava isso. Não, mas você vai mexer com isso aí, você vai se prejudicar. Não mexe não, que vai dar ruim. Ou você vai ter oportunidade. Então, porra, eu penso assim, ó, eu já me vendi faz tempo, de alguma forma. Se vender, quando a gente se... Tudo que a gente vive, a gente já se vendeu. Sim. Né? Mas eu meio que apertei um botãozinho assim, meio tipo que do foda-se, tá ligado? Porque eu tô vendo que esse devagarzinho, não sei o quê, sempre nunca mudou nada, nunca evolucionou nada, nunca cortou um mato em nada. Então eu tô vendo que eu não vou conseguir mudar nada. Então a minha ideia é, de alguma forma, também pisar um pouquinho mais fundo no acelerador para ver se eu consigo plantar, pelo menos, algumas sementes. Mas, Rael, eu acredito que você já começou a plantar, né? Eu admirei muito o seu trabalho, né? O lado B, Coisa de Preto. Foi uma coisa, assim, que quando eu vi, me surpreendeu bastante. Eu fiquei muito feliz, né? Muito grata por você ter trazido esse movimento, né? Que, por mais que não foram divulgados pelas pessoas a qual a gente esperava que fossem divulgados, né? Mas alcançou algumas pessoas. Exato. Né? E então, é que nem eu falo, não importa a quantidade. Jamais. Mas o que importa é a qualidade. O que foi levado, o que foi plantado, o que foi apresentado. Né? Isso. E a tendência é só crescer cada vez mais. Eu falo que eu acredito que todo mundo que estava lá no festival é um jardineiro. Sim. Isso me deixou muito feliz de ver você, de ver muitas pessoas. Eu queria ver lá as pessoas que são da causa. Sim, porque aí Foi o que eu consegui. Traz a união, né? E aí a união é o quê? A união que faz a força, cara. Tá ligado? Tipo assim, muita gente veio me falar assim, ó. Pô, Rael, eu esperava um pouco mais de gente. Eu falei assim, eu não. Eu esperava as pessoas a qual precisava chegar naquele momento, que né? precisavam estar ali. Exato. As pessoas que precisavam estar ali, porque as que foram até ali para conhecer, ele foi plantado. Foi plantado, com certeza. Ele foi plantado. É essa que eu acho que a maior vitória é quando a gente consegue fazer uma reunião de pessoas conscientes com a causa, que aquilo precisa de nós estarmos ali e não o restante das pessoas. E foi algo que, assim, foi muito bom, realmente. Ficou algo muito maravilhoso. E que os próximos anos venham melhores, né? Amém, amém. Venham melhores. E você sabe que eu falo, né? A gente precisa de muitas coisas para acontecer. Mas eu acho que o que aconteceu, eu espero muito que as pessoas que estão à frente de várias coisas que acontecem, de vários movimentos, de forças, de poderes, de dinheiro, entendam que aquilo precisa ser repetitivo. Sim. Precisa acontecer. Existe um povo que procura o seu caminho. E eu falo que tem que acontecer não só em novembro, né? Não. Eu acho que aquilo tem que acontecer o ano todo. Porque a gente não é preto só em novembro. A gente é preto o ano todo. Né? Então, eu acredito que precisa se trazer mais vezes, mais meses durante o ano. Para isso, a gente precisa se mover também, Pri. Sim. Tem um monte de negão aí. Um amigo, brother meu, fala: ó, Rael, a gente precisa tomar cuidado. Tem uns negão jabuticaba aí que tá pisando na bola, hein? A gente precisa se unir mais. A gente precisa não se unir mais. A gente precisa colocar mais pra fora aquilo que a gente sempre tem vontade de fazer, Pri. Sim, mas eu falo que esses que estão de fora, que estão sendo vendidos, uma hora se arrepende, né? Uma hora se arrepende. É o que a gente falou, a gente tocou num assunto aqui
que é forte de se falar, mas eu falo assim, que tem amigos nossos aí, como já teve amigos nossos, tem alguns amigos nossos negros que de repente eles se despontam, né? Eles começam a estar perto de pessoas, a servir pessoas, mas amigo meu que já teve nessa situação, ele falou assim, ó, pra mim, Rael, um dia vieram e me lembraram que eu era negro. Cara, eu acho que é a parte que mais dói, né? Porque a gente começa a se iludir tanto que a gente acha que os caras amam a gente, não, nós somos tudo igual. E você não vai percebendo, você vai sendo tomado conta por aquilo, né? E na real, ao olhar deles, não somos. Não somos apenas a cota que eles precisam ter ali. É isso. Né? É só isso. Eu falo que a gente precisa tomar cuidado, que tem muito dos nossos servindo como representatividade do poder deles. Uhum, sim. É só pra dizer, né? Ó, eu não sou racista, tem um preto aqui comigo. Tem um preto que trabalha comigo aí, pois ó. É só isso. Ô, Pri, e mulher negra? O que é ser uma mulher negra? Uma mãe, né? Uma mãe como... Porque mãe solo... O que é uma mãe solo? Que você fala assim, eu sei que é mãe, tipo, que é você, esse menino, mas eu vejo que a mulherada muito reafirmando muito isso. Como que é? Não tem só tem um lado de responsabilidade? Só um lado. Não só a responsabilidade, né? Mas custos financeiros também. É um baita de uma responsabilidade. Exatamente. Então, tipo assim... Como você já sabe, eu não tenho mais a minha mãe, não tenho mais o meu pai, né? Porque quando a minha mãe ainda estava viva, eu tinha um apoio. Sim. Então, eu poderia dizer que não poderia dizer que eu era mãe solo, porque eu tinha um certo apoio, né? Mas hoje, realmente, é tudo eu. Se fica doente, sou eu. Se precisa de roupa, sou eu. Para educar, sou eu. E para educar um menino não é fácil, né? Você sabe que, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, não é brincadeira. E aí você tem que trabalhar, você tem que educar, você tem que levar no médico. Não estou reclamando, sim, né? Mas as pessoas olham como se fosse fácil. Ai, fácil, né? Mas, cara, você ter que trabalhar e você ficar preocupado. Nossa, eu espero que meu filho esteja bem, né? Quantas vezes eu, no trabalho, precisei sair do meu trabalho para ir buscar meu filho que ele estava doente, sim, na escola. E aí, se fica doente, você fica naquela dualidade. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu for trabalhar, quem que vai ficar com meu filho doente? Então, é uma baita de uma responsabilidade e é um orgulho carregar isso. Pesa, mas é um orgulho. Sim. Porque eu também recebo coisas, alegrias, só eu também como mãe solo, né? Hoje eu posso dizer que o genitor do meu filho perdeu muita coisa da vida dele. Eu agradeço, né? Hoje eu falo que hoje eu agradeço por ele não ser presente. Porque senão estaria trazendo coisas que não tão legais para ele, para a vida dele. Então, ele tem perdido férias, ele tem perdido brincadeiras, ele tem perdido aprendizados, ele tem perdido fases importantes, né? Então, eu falo que uma mulher que ela é mãe solo é de uma força tremenda. Eu imagino. Precisa ser mais do que tremenda. Sim. Calma, tá tudo bem. Ó, eu vi que você falou com tanta firmeza. Ô, Pri, e como que é educar um menino periférico hoje? Porque a periferia, ela tem tudo. Tem tudo. Você sabe disso, né? A periferia tem tudo, os amiguinhos tem tudo, sabe de tudo, porque muitos deles já deixam de ir pra escola cedo, e o seu menino tá ali brincando, batendo papo. Como que é também educar, né? Dar essa atenção que é necessária para essa criança também.
Você pode reformular sua pergunta? Que eu tava prestando atenção aqui, que eu não consigo prestar atenção. A ideia de ser a mãe da periferia, que tem que trabalhar, que deixa seu filho na escola, que muitas vezes ele começa a criar uma responsabilidade muito cedo, que ele tem que estar sozinho também, e às vezes você não tá ali. E aqui eu falei, e a periferia sempre tem tudo, né? Sim. Tudo. Sim. E a gente precisa estar sempre muito ligado, tem que estar sempre muito atento, né? Rael, eu falo que é uma travessia muito complicada. Né? Porém, eu sou muito grata que o meu filho não é tanto de ficar na rua. Né? Eu meio que seguro a rédea, porque a gente tem que ser amada a história às vezes também, né? Cara. A gente tem amar que ser faz toda a diferença, bruxa às amar vezes. faz. E como você disse, realmente meu filho ele precisou ter várias responsabilidades sozinho, né? Muito cedo. E antes eu me julgava por isso. Hoje eu entendo que ele está crescendo e está trazendo consciência para a vida dele, né? Então, eu costumo dizer que a gente trazendo o conhecimento correto, a gente estando presente de certas formas, passando, não escondendo, porque hoje muitos pais escondem o que acontece na rua. Né? E não adianta, Não né, adianta. Então, eu sou muito clara, eu procuro sempre ser muito clara com ele sobre várias coisas, tanto que eu e ele, a gente tem conversa como se fosse amigos. Legal. Tem os momentos de briga, Sim, né? normal. Porque são duas pessoas diferentes, Sim, por mais que claro. ele seja uma criança... Por mais que você seja mãe, mas ele é um homem também, é um você é uma homem, mulher. é diferente. E, cara, é uma luta. É uma luta porque eu, sendo mulher, hoje eu busco passar para o meu filho o que eu não aceito para mim. Então, eu busco passar para ele não fazer com mulheres o que ele não quer que aconteça comigo. Né? Então, e levar esse conhecimento, eu falo que é de suma importância, porque a gente vê hoje muitas mulheres, o mundo machista que a gente vive, que muitas mulheres ainda levam o machismo consigo, né? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E hoje eu busco levar para ele algo mais leve. Eu tento não passar esse machismo para ele, embora esteja enraizado e algumas coisas a gente ainda não tem como. Porque a gente vive num país que é de patriarcado, né? A gente... tudo começa em nós. Tudo começa em nós, exatamente. Eu costumo dizer que por a gente cultuar um Deus que seja homem, né? Isso traz muito de que a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, a mulher tem que abaixar a cabeça para isso, a mulher tem que abaixar a cabeça para aquilo, né? A mulher tem que fazer as coisas de casa. Hoje meu filho lava a louça, meu filho me ajuda a limpar a casa, porque isso para mim é coisa de ser humano, coisa de um adulto funcional. Né? E hoje eu ainda vejo casos que as pessoas falam, não, mas ele é homem, não pode lavar uma louça. Ah, mas ele é homem, não pode limpar um chão. Ou pode. Claro que pode. Não vai cair a mão dele, não vai aleijar. E outra, daqui a pouco ele vai estar grande, ele vai... Se ele resolver viver a vida dele sozinho, como que ele vai se virar? Então, a gente passar esse olhar e passar um olhar de que ele tem que respeitar uma mulher e ele tem que ter esse cuidado até mesmo nas palavras, né? Esses dias eu passei por uma situação bem complicada, né? No sábado, eu estava indo no mercado e aí passou uma pessoa perto de mim de carro, a pessoa parecia que ia voar em cima de mim. E eu me senti muito invadida naquele momento. Aí a pessoa parou o carro, tentou puxar assunto comigo. E aí eu peguei e falei assim, sou casada, e saí andando. Rael, eu nunca tinha sentido medo, porque eu sempre trouxe eu sempre fui muito macho, mulher macho, Sim. Vamos se dizer assim. Sempre fui muito mulher macho, nunca tinha tido medo. Mas nesse dia, eu me senti muito acuada, né? E foi um dia assim que... Foi um dia pré ao movimento contra o feminicídio, né? Porque teve um movimento gigantesco domingo em Ribeirão agora, né? No domingo. Ribeirão, São Paulo, na Avenida Paulista, né? E aí a gente vê que acontece aqui também,
Só que aí foi que nem eu comentei também com uma amiga e eu falei assim, talvez eu não tenha notado isso antes, mas isso já tem acontecido. Mas como eu estou com uma nova consciência hoje... a gente presta mais atenção nas coisas, me né? abalou muito, Sim, sabe? Tanto que eu perdi um pouquinho o meu cerne, assim. Foi pro mercado meia voada, mas depois eu me recuperei. Então, para que isso não venha acontecer, para que ele não leve isso, para que ele não propague isso, esse conhecimento que eu quero passar para ele. Então, e é um conhecimento que não é fácil, né? Porque ele, infelizmente, a gente ainda convive com muitas pessoas machistas. Ó. Demais. Demais da conta. Ô, Pri, e você falou do seu menino. Quantos anos ele tem? Tem 9 anos. Ele é lindo. Como que ele chama? Ariel. E é muito legal, cara. Eu acho... E é muito importante, né? Eu falo assim, ó, que eu acho que as mães, elas precisavam se atentar mais aos filhos homens, né? Porque filho nenhum nasce machistão. Não. Né? Mas a gente precisa... Porque, tipo assim, o nosso país é um dos países que mais mata a mulher, cara. Sim. Né? Então, tipo assim, como não resolver isso da noite pro dia, mas como tentar... Porque essa semana ainda, tava eu e a Cris trocando uma ideia, e a gente... Aí mostrou um cara que já tava... Como que ele fala? Quando o cara fica... Que não pode chegar perto da mulher. Com medida protetiva. Com medida protetiva, já fazia um tempo. E o cara pegou, entrou dentro da casa dela com o revólver, descarregou o revólver na mulher, matou ela. Aí a gente falou assim, mas... Aí a Cris, não, mas tem que fazer alguma coisa, tem que pôr... Eu falei, Cris, não tem. Por mais que a gente faça isso, mas se nós não voltarmos para a base, se a gente não começar a educar desde pequeno, desde moleque, colocar essa consciência que... Quando o molequinho chegar em casa, fala que tá namorando, mas desde ali você já falar pra ele que tem que ter um respeito, que não é assim. Sim. Você perguntou pra ela se ela fez. Então são vários detalhes muito pequenininhos que vai de alguma forma lá na frente a gente vai começar a colher. Mas hoje vai morrer muita mulher ainda. Vai, porque a gente ainda tem muito marmanjo, né? Muito... Eu falo que tem muito covarde, bunda mole. Sim. Um cara... Porque, mano, se você não é capaz de aceitar que uma mulher siga a vida dela... Ô, bom, eu sei... Dói pra caramba, já me largaram de mim, eu já larguei... Dói, é normal, mas faz parte, cara. Faz parte da vida, né? Até mesmo porque tudo é um ciclo, né? Nada é pra sempre. Agora, como que eu namoro você larga de mim e eu me sinto no poder de falar, não, quem que é você sem eu? Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Porque ainda olha pras mulheres como um objeto. É minha posse, né? Isso aqui é como se a mulher fosse esse copo, é meu. E me fala pra mim, e essas mulheres que tem muitas mulheres, eu vejo hoje, muitas mulheres com esse papo, o homem é o provedor, o homem que que não sei o quê, que... Como é que você vê? Como que você sente quando você vê uma mulher numa ideia dessa? Rael, pra mim, o homem, pra ele ser provedor, seja apenas a dar segurança. Porque nós, mulheres, temos o direito, e eu me sinto muito triste, sabe? Porque temos o direito de ir buscar o nosso, porque somos pessoas diferentes, né? Por mais que tá ali numa união, né? A pessoa tem a vida dela, tem os projetos dela, e com essa ideia de que o homem tem que ser provedor, ela se perde. Ela perde o conhecimento, ela perde o cerne de viver mesmo, né? De busca, de crescimento, né? Hoje eu vejo que tem em vários lugares, assim, a gente já tem mulheres com ideia diferente de que ela é capaz. Porque é a mesma coisa de deixar a gente incapacitada, né? Quando você olha e fala, não, o homem tem que ser provedor. Não. Peraí, não tem que... Pra prover pra mim tem que ser só a segurança. Porque, querendo ou não, nós mulheres não temos tanta força quanto um homem. Sim. Né? Força física. Sim.
Mas a mulher, ela tem muita sabedoria, né? A mulher, ela tem muita garra. E eu falo que ela tem que se propor a buscar isso. Propor a se evoluir como pessoa. Né? Porque a gente, deixando só o homem prover, a gente fica à mercê daquilo. Sabe, você falando dessa ideia da mulher, né? Na minha opinião, tem gente que vai me crucificar. Mas eu vi o quanto a presidenta Dilma foi crucificada. E muitas vezes não é nem pela essa ideia do governo, não. É uma coisa muito machista. Você vê as falas, as formas que a rapaziada trata ela. Se fosse um homem, o tratamento não seria esse. Não, Tenho seria certeza totalmente absoluta, diferente. cara. Hoje até eu consigo ver, eu não via isso, né? O tempo, as coisas que a gente fala, né? A gente vai indo, vai se... A gente vai buscando, né? Conhecimento, e aí o nosso olhar muda. Mas hoje eu paro pra ver o absurdo que fizeram com essa mulher. Foi muito louco. Sim, né? Porque, como eu te disse... Vê se eles... É coisa do machismo. Coisa do mesmo. machismo. Não é uma coisa política ali. Não, você vê que é uma coisa não. do homem mesmo, né? E dependendo o lado que você tá, isso leva pra política também, né? Porque aí a gente tem um outro partido também que é totalmente misógino, né? Ô, Pri, e você? Você não pensa... eu vejo em você uma liderança tão legal e você não acredita nessa ideia política partidária? Ô, Rael, como eu te falei, eu ainda estou em busca de muita coisa, né? Muita coisa tá chegando pra mim agora. Quem sabe futuramente? Legal, gostei Né? disso aí, hein? Quem sabe futuramente? Eu acho que você seria uma bela representante do povo. Eu vejo em você muita verdade, eu vejo em você muita vontade de fazer as coisas. Isso é muito legal. Eu de você pensava isso com carinho, porque você sabe muito bem disso. Uma das formas que a gente tem de mudar muitas coisas é estando no meio delas. Estando no meio delas, exato. Né? Mas vamos ver os próximos capítulos que estão para chegar. Legal. Né? Tô mudando muita coisa na minha mente também. Tô mudando como pessoa, né? Eu falo que eu sou uma mulher de fases. É isso aí, né? muito legal. Tanto que uma das coisas que eu brinco muito é porque eu já tive trança, já fui careca, já tive cabelão. Eu não lembro de você careca. Não lembra, né? Não lembro de você careca. Já vi você de várias formas, de break, assim, de trança, mas careca eu não tô lembrando. Já fui careca, então... E engraçado, porque era uma coisa que, na minha infância, eu não podia mexer no meu cabelo. Porque diziam-se que... O meu pai dizia que a mulher tinha que ter o cabelo grande, né? Que pra mulher ser mulher, ela tinha que ter o cabelo grande. E algumas vezes eu ainda ouço isso, né? E aí um dia... Aí fui de igreja evangélica, né? Que agradeço muito por eu ter passado por essa linhagem também, porque foi uma linhagem que me trouxe muita sabedoria e entendimento também. Ficou quanto tempo dentro da evangélica? Eu fiquei 4 anos. 4 anos? 4 anos. Uma caminhada legal, Foi hein? Eu falo que foi aí que começou a nascer a minha espiritualidade, né? Que comecei a conhecer a questão da minha espiritualidade. E ali também não podia cortar cabelo, porque é a identidade, é o véu da mulher. Eu fui um tempo na Deus e Amor. Depois eu fui um tempo em essas igrejinhas, assim, que são meio que assembleias, sabe? Tá. Então, e não podia cortar cabelo. Só que eu sempre tive muita vontade de mexer no meu cabelo. Nossa. Sempre gostei muito de mexer no meu cabelo e não podia cortar. Então, o que eu fazia... Que doideira, essa vontade de mexer, mas tem algo ali dentro de você que te bloqueia, Sim, doido, porque cara. aquilo foi implantado em você de que era errado, né? De que você não podia cortar o cabelo, de que para você ser uma mulher aceita, você tem que ter o cabelo grande, e aí muita gente falando, porque o cabelo é a identidade da mulher. Hoje eu entendo, sim, realmente, o meu cabelo é minha identidade, independente da forma que ele esteja. Dependente se eu tiver careca, dependente se eu tiver de trança, se eu tiver com ele curto, se eu tiver com ele grande, independente da forma que eu resolvo usar, se eu tô com ele azul, se eu tô com ele rosa, ele é a minha identidade daquele momento, porque eu mudo a todo instante,
Né? A cada vez que eu deito, que eu durmo, no outro dia eu não sou a mesma pessoa. É verdade. Né? Então, por que não mudar o meu cabelo? Por que não o meu cabelo me acompanhar? Eu falo que eu sou como as fases da lua, né? Cada época eu tô de um jeito, então... Sensacional, Pri, sensacional. Ô Pri, me fala um pouco mais sobre a sua bisavó. Porque eu falo assim, eu tô te perguntando isso novamente, porque é de uma extrema importância. Eu falo que tem pessoas que precisam começar a levar a história dessa mulher primeiramente na base dela. As coisas precisam começar a crescer. Dentro dessa, como que a gente pode dizer, dessa roça, a gente vai plantando ali, a gente vai florescendo aquilo dali, aquilo vai tomando formato e naturalmente a gente vai levando isso nos lugares. Sim. Mas nós precisamos que o nosso povo entenda a nossa história. E me fale um pouco da sua avó, da sua bisavó. O que você escuta? Porque a gente escuta tanta coisa, que ela era uma roda não sei do quê, que não sei o quê. O que você, a família, quem é essa dona Alexandrina? Quem é essa dona Alexandra? Rael, o pouco que eu conheço, porque como eu te disse, a minha mãe não sabia muita coisa, né? Então, louco, né, cara? Foi muito apagado. Porque na época a minha mãe era muito criança também, e... Como, tipo assim, eu acho que não foi incentivado, né, a mostrar a importância daquilo. Eu falo que tá renascendo agora. Doido. Né? E, então, tipo, ela foi uma mulher escrava, né, tanto que ela veio pra cá logo após a Lei Áurea. Ela chegou aqui em torno dos seus 15 anos e ela veio para trabalhar na lavoura. Sim. E ela era uma mulher de muita força, né, e ela trazia as rodas de samba. E eu acredito que ela trazia como um modo de agradecimento também por estar viva, né? Por ter passado o que passou e não ter olhado só para as dores, para as lutas, né? Mas trazer a alegria de estar viva, de continuar caminhando, de levar a história dela, a história do povo dela adiante, porque... Eu falo que essa história, tudo que ela fez não é só dela, mas sim também de todos que vieram antes. Sim. Né? Eu acredito também que foi um grito, né? Um grito de resistência, um grito de também de liberdade por ela e pelos antes dela também. E foi uma mulher assim que ela era, como eu te disse, muito respeitada, né? Uma mulher que todo mundo, pelas histórias assim que eu conto, né, que eu ouço falar, era uma mulher assim que não deixava qualquer pessoa chegar e colocar a banca não, que ela se impunha, né? E ela foi uma mulher também que ela foi benzedeira, né? Ela trouxe com ela essa cultura também do benzimento, esse conhecimento, que é uma cultura riquíssima. Nossa, também. Maravilhosa, linda. Né? E tá vendo como que até isso eles vão nos apagando? Sim, vão tirando da gente, cuidado, né? A história, isso é de uma história, isso é de uma importância. Isso era o nosso médico da quebrada, a gente fala, a nossa médica da quebrada, né? Exatamente, e hoje foi tirado, né? Hoje a gente vê, assim, um matinho, porque eu também desenvolvi esse interesse pelas ervas, né? Legal. E aí as pessoas falam, é um matinho ali, um matinho na rua. Mal sabe o poder daquele matinho, né? Aquele matinho ali cura várias doenças. Mas o Você benze, Pri? Rael, eu estou bem falha, mas por um tempo assim benzi. Legal. E logo assim vou trazer novamente essa questão do benzimento. Entranhado nisso para você estar à frente de uma coisa tão importante assim, né? Eu falo que como eu tive que viver várias outras coisas, né? A questão do trabalho, né? Porque eu preciso trabalhar, preciso comer. Então, a gente vai deixando algumas coisas da nossa missão. Eu falo que hoje eu vejo isso como missão. E para trás. Mas eu falo que tudo chega no tempo certo, porque a gente tem que estar com a mente madura o bastante para executar aquilo, né? É isso aí. Eu fiquei sabendo também...
uma coisa que eu quero te falar, tipo assim, ó, a dona Alexandrina, eu não conheci mesmo, né? Mas eu falei assim, ó, é algo que me marcou muito forte, que é o seguinte, o meu pai, ele me contou um caso, eu era moleque, tinha uma tia minha que era, sabe aquelas tia mais saidinha? Imagina esse mundo machista, a tia mais saidinha. E meu pai falou que ela vivia dando trabalho, de namoro, essas coisas assim normal de adolescente. E meu pai falou assim que um certo dia ele correu atrás dessa minha tia como louca, e falou que queria catar muito ela, que queria bater muito ela, que ela dava muito trabalho dentro de casa. E ela desceu correndo uma rua, meu pai falando, não esqueço, e entrou dentro da casa da dona Alexandre. E nisso essa senhora já se empoderou no portão, falou, não, Saul, calma, as coisas não é assim, põe a mão em mulher e blá, blá, blá. E eu sei, porque meu pai era um cara muito esquentado, meu pai era um cara nervoso. E eu falei, pô, e essa mulher falar e fazer o meu pai entender o contexto daquilo que tá errado, e não sei o quê, ela deve ser de uma... Porque eu conheço o pai que eu tenho. E isso me tocou muito, tipo assim, puta, mas... bravo, briquento, não sei o quê, e de repente uma mulher, né, parou na frente, e isso me tocou. Então, tipo assim, de alguma forma, essa dona Alexandre sempre esteve em mim, assim, sabe? Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe dizia, porque eu sempre fui muito de enfrentar qualquer pessoa também, né? Como eu te disse antes, eu era muito a mulher macho. Pode crer. E quando eu era pequena, eu também não tinha medo. Pode crer. E aí a minha mãe sempre ficava brigando comigo, ela tirava sarro de mim e falava assim, a dona Ana aí, ó, a dona Alexandra aí. Porque a minha mãe dizia que ela batia até em homem, né? A minha mãe dizia também que quando vinha o pessoal de fora, porque você sabe que quando algo que é dirigido por uma mulher, sempre tem um que vai querer fazer graça, né? Não tem como. E ela falava que não, que ela saía colocando pra fora da roda, que ela não deixava entrar na roda, que ela não abaixava a cabeça pra ninguém. Então, eu acredito que aí ela já trazia a questão do feminino, né? Ela trazia o empoderamento, né? Muito legal, muito massa. Ô Pri, e parece que a confraria... como que é? Parece que a confraria tá fazendo um bloco para fazer esse movimento, para vamos falar, pra gente glorificar essa história bonita da sua bisavó. Como é que é? Eu falo que as coisas chegam sempre quando precisa ser chegado. Sim. Já tinha um tempinho que eu estava em busca, que eu comecei a olhar para isso. Só por causa que a gente falou. Para buscar essa minha ancestralidade, e aí eu fiquei sabendo desse convite da confraria, né, que vão trazer, sim, um bloco, inclusive vai ter algumas pessoas da família lá, legal, né, que a Patrícia disse que só quer o pessoal da família mesmo. Massa, muito bom. Desfilando também, fazendo uma homenagem a ela. A Patrícia que está responsável por esse bloco. Sim, a Patrícia que está responsável. E eles estão querendo fazer também um documentário, né? Legal, cara. Eu achei muito bacana, né? Muito, muito legal, porque vai poder trazer para mais pessoas também esse conhecimento de quem ela foi, para que isso venha nos dar cada vez mais força para seguir. Porque eu falo que quando a gente olha e tem uma referência, não uma referência que está lá longe, mas uma referência que esteve aqui. Que esteja na sua família. Sim, que esteja na minha família, né? Também. E, tipo, de força de vontade, de buscar, de levar esse conhecimento, de continuar lutando por essa causa. Mesmo que seja de formas diferentes, mas que a luta continue, né? Exatamente. Eu falo assim, ó... Agora, como eu não tô caminhando, que eu tô com meu quadril machucado, mas você sabe que uma coisa que me incomoda muito, olha que louco. Você sabe que a gente começa a pensar, Pri, e às vezes pensar dói, né? Porque a gente se conforma com muitas coisas. E eu fico pensando, pô, tem tantas pessoas... Você pega, tipo, o Manezinho, a história da sua avó, tem várias outras histórias, o Zulão. Que precisa trazer esse conhecimento, né? E, tipo assim, essas pessoas
tem tanto... Às vezes tem uma rua de um médico que o médico não serviu pra porra nenhuma na cidade, tem o nome de uma rua ou de uma praça. Você vê como que realmente eles sempre contemplam a história de quem... não de quem fez algo, mas de quem vai fazer algo para alguém ou para uma família. E você não contempla uma história de uma pessoa que realmente fez algo coletivo, realmente. Que teve uma história, exato, né? Que levou o cara tem um nome, busca. ele tem uma... Não, o cara tem um sobrenome, ele tem uma rua pra ele. Exato, só isso, exato. Né? E eu falo que, tipo assim... Nessa parte, assim, eu sou muito grata também, porque tem, né, uma rua com o nome da minha bisavó. Eu não sabia onde é. Tem. Ali perto do Pontilhão. Legal. Rua Dona Alexandra tem uma ruinha tá sem saída. A história tá porque ali, né? Porque foi naquele meinho ali, né? A história tá ali, com certeza. Tanto que... Eu não sabia, Pri. Peço desculpas a você até por causa disso. Né? Eu não sabia que tinha... Eu não sabia que tinha, mas isso está documentado em algum lugar? Em algum livro, alguma coisa ali? Tem. Só que é pouquinha coisa também que está documentada, né? Tá. Tem uns livros que fala sobre a história da cidade, que tem um pouquinho da história da minha bisavó ali, fala que tem no nome da rua, tudo. Mas é pouca coisa, muito, muito superficial também. Entendi. Qual que é o outro... Você pega o seu Marcelino, que é o cara que escreveu o hino de nossa cidade. Era para se contemplar muito mais. Se contempla, muita gente sabe do hino e tal. Mas foi muito esquecido também, né? Não, tipo assim, não foi nem muito esquecido, nunca foi contemplado. Não foi contado. Hoje, eu falo que hoje não é contada, né, essa história. Antes ainda tinha o seu Marcelo, que faleceu há pouco tempo, né? Uhum. Que estava sempre cantando, os pinguins, de alguma forma, todo mundo tinha ali uma representatividade dele, da continuidade da música, do pai e tal. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, senão naturalmente isso se perde. E se apaga, né? Porque eu falo que hoje, eu já ouvi muito isso, é tido como chato, é algo chato, né? Mas eu falo, cara, como que é chato? É conhecimento de onde você mora. Verdade. E aí o pessoal fala, não, é algo chato, não tenho paciência de ouvir, é chato. Então, ao invés de só cantar, né, vamos levar a história, né, trazer esse conhecimento de quem foi ele, de como foi feito o hino, né? Então, exato. Trazer toda essa base, porque só apresentar, é a mesma coisa, vamos supor, só levar o samba da minha avó, as letrinhas que ela fazia ali, e não contar a história de como surgiu, de como foi, o porquê que surgiu, né? Não contar o chão, a base. A gente precisa tirar essa coisa rasa, a gente precisa realmente falar sobre aquilo, né? Dar vida a tudo aquilo que acontecia ali. Sim, eu falo que precisa trazer muito isso. O portal lá da cidade, lá na entrada do Milanês, você sabe que ali é o nome do São Marcelino, né? Sim. Pô, eu acho que a gente precisa de mais coisas assim, de mais representatividade, assim. E essa representatividade também, Pri, ela faz muita diferença pro menino que é negro, pra menina que é negra. Faz diferença. Porque esse menino negro, a maioria deles, muitas vezes, as pessoas acham que isso é mimimi. Não é, cara. Você precisa ter uma representatividade, você precisa ter um olhar de alguém que tá legal na vida, que tem uma direção, que tem uma profissão, né, cara? Hoje eles ouvem muito assim, é negro, é bandido. É negro, usa droga. É negro, é assassino, né? E aí a gente trazendo essas histórias, a gente pode mostrar que ele também é capaz, que ele pode estar ali. Né? Sim. Que a gente, não é porque a gente vive na periferia que a gente tem que agir como a periferia quer que a gente viva, né? Exato, é isso aí. E outra, eu falo assim, a representatividade do olhar, né, Pri? Você precisa, uma criança vendo, a gente precisa, não é só o jogador, não é só o cantor, a gente precisa ter mais, por causa que eu falo assim, eu sou contra, eu quero muito que um dia as cotas acabem. Porque se enquanto um país está tendo cota, tem algo de errado ali. Mas elas são de extrema importância. Eu falo que... Né? Elas são porque o menino, ele precisa ter representatividades. Como que você chega num lugar, não tem ninguém que se parece com você? Como você se sente representado? Eu falo que hoje as cotas, elas, por mais que eu diga que sejam poucas, elas são obrigatórias para trazer o que foi nos tirado. Né? É um reparo, cara. Não é nenhuma cota.
É um reparo histórico do cara, da história, né, cara? Eu ainda acho que deveria existir mais. Sim, eu também. Deveria ser um número maior. Sim, né? Eu também. Aí tem gente que fala assim, mas tem gente que nem é. Fala, não, se ele tá se aproveitando isso não é um problema do Estado, é ele que é mau caráter. Sim, mas aí eu me pergunto, Rael, como que não é? Em qual sentido? Tipo, não é? Porque você é um cara branco, mas a sua linhagem é o quê? É negra. É isso. Né? Então, tipo... Entra dentro da casa da pessoa, vai lá ver a história. Pois é. Nessa questão, eu falo que, tipo assim, que nem o meu filho. Vamos se dizer que ele é negro de pele clara, né? Eu não gosto nem de chamar de pardo, porque... Pardo, pra mim, não existe, é uma né? Coisa minha... Pra mim é negro de pele clara. E ele pode sim se beneficiar. Claro, só. Porque ele tem a linhagem negra, né? Então, independente se ele é de pele clara, independente se ele tem traços finos, se ele não tem, porque hoje eu falo que tá muito elitizado negros... olhar apenas para negros com traços finos. Negro doce, negro doce, isso. Você tá exato. Me empavina essa ideia. Mas a gente tem que olhar para a negritude num geral. É isso aí. Num contexto geral. Olhar para aquelas que não têm condições de estar sempre trançando o cabelo. Para aquelas que, ou mesmo que tem condições, mas não gosta, prefere um cabelo natural. Eu falo que hoje a gente ouve muito, mas você fica melhor assim. Mas para você é melhor com trança. Você fica melhor com cabelo sem trança. Cara, deixa a pessoa ser feliz do jeito que ela quiser. Se ela escolheu tá daquele jeito, foda-se o seu pensamento. O ser humano é foda mesmo dessa ideia. Não, mas você fica tão... Quem eu sei pra falar como que eu fico bem, cara? Né? É bem isso. É muito louco, cara. Ô, Pri, e a arte, cara? Você é uma menina que faz tão bem, que desenvolve tão bem essa ideia artística sua, de artesã, cara. Como é que tá? Tá apagada? Como que é? Tá um pouco apagada, né? Eu falo que... Os momentos da vida mesmo, né, Pri? Sim, eu digo que são momentos, né? E é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque a arte, eu consigo expressar muito do que eu tô sentindo ali naquele momento. Consigo me conectar, às vezes, com pessoas, né? Que nem, tipo, eu gosto muito de fazer filtro dos sonhos, né? E eu falo que o filtro dos sonhos, ele tem uma história muito bacana. Se a gente for buscar, né, os indígenas, antigamente, toda vez que nascia uma criança, eles faziam um filtro dos sonhos, desejando ali boa fase, né, boas vibrações, boas energias, para que os espíritos negativos não alcançassem aquela criança. E ali eles deixavam perto da criança, no berço, na cama da criança, por um tempo, até os 5 anos de idade. E depois dos 5 anos de idade, eles sentavam e teciam o filtro dos sonhos, ensinava a criança a tecer o seu próprio filtro dos sonhos. Porque hoje eu trago muito o filtro dos sonhos alinhado ao arquétipo da aranha. Porque o arquétipo da aranha, ela traz o conhecimento de que a gente constrói a nossa própria vida, né? E isso mexe muito comigo. Então, cada fio passado ali, cada linha passada é uma construção. E eu gosto muito de me conectar com as pessoas. Já teve pessoas que me pediram para fazer. E às vezes a gente faz mesmo assim sem saber. E aí chega na hora, a pessoa se conecta. Porque cada cor tem um sentido também. Não é apenas uma cor. E as cores vão trabalhar cada sentido. Porque eu gosto de trazer muito nessa parte terapêutica também. Que é muito legal, muito bacana. E... transmutando também energias que a pessoa precisa transmutar, trazendo o que a pessoa quer criar, trazendo força, trazendo coragem para aquela pessoa. E quando ela olha aquilo, ela consegue se conectar com aquela energia, né? É isso. E aí você sabe, né, Rael? Você também gosta muito dessa questão da arte, com certeza. né? Só que tá apagado um pouquinho, mas eu sinto falta, às vezes, de fazer. E eu falo que... quem sabe eu esteja de volta aí um dia. Tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo certo. Nós, periféricos, a gente é assim. A gente
tá indo, não tá indo, não tá indo. Aí começa as coisas, começa, ai, não tá indo, não tá indo. Ai, aparece aí, a gente vai lá. E vai. Ai, não tá dando, vou ter que, aqui apareceu, é aqui que eu vou conseguir comer, é aqui que eu vou conseguir viver. A gente vem aqui. A gente tá comendo, vai. Mas eu acho que é muito legal que nós vamos criando essas opções na nossa vida. Sim, e eu falo que essas opções, elas servem até mesmo para que a gente saia dessa questão da subserviência. É isso aí. Eu falo que hoje, assim, eu consigo olhar e ver que eu parei muito com essa questão das artes também, porque eu ainda estava muito enraizada, né, de servir, em servir. Porque nós, mulheres negras, fomos sempre ensinadas a servir. E tanto que hoje você pode ver que existe sim empregadas brancas, né, empregadas domésticas brancas, mas a maior parte 90% é mulher negra. Vamos dizer que 90% é mulher negra, porque é muito enraizado isso e para tirar isso é muito difícil. E então eu tinha muito enraizado isso, porque eu fui criada por uma mulher negra que também trazia muito forte essa questão da subserviência, de estar sempre no papel de servir. E quando a gente começa a olhar pra gente e falar, não, peraí, eu não nasci para servir, eu nasci para comandar minha própria vida. E aí a gente precisa fazer escolhas, né? Então, eu falo que hoje eu trabalho de CLT, mas para mim é só uma fase, né? E é só um momento. Que eu não quero levar isso, eu quero um dia poder levar para pessoas que ela pode sim se sustentar. E eu falo que não só sobreviver, mas viver. Viver. Porque dignidade, hoje, né? Sim, porque hoje muita gente não vive, sobrevive. Né? Passa uma carga horária de 8 horas por dia dentro de um lugar, vendendo o seu tempo ali, às vezes muitas delas não têm valor. Em muitos lugares você, na maioria, né? Porque você é só um número, né? Você é só o seu CPF. Para eles te riscarem ali é rapidinho. Então, tipo, eu falo que precisa levar mais esse conhecimento, né? De que a pessoa pode viver bem sendo empresárias, porque a gente traz história, né, de várias negras, mulheres negras que são empresárias, homens negros que são médicos, que são donos do seu próprio tempo, né? A gente perde muito vendendo o nosso tempo a troco de banana. É isso que eu falo pra rapaziada. O seu tênis, você não tá pagando dinheiro, você tá pagando o seu tempo. Então você precisa cuidar do seu tempo também, né? Precisamos muito e a gente vai se perdendo, né? A gente vai vendendo o nosso tempo e aí a gente vai esquecendo da gente. Pra você ter ideia, hoje eu ainda melhorei um pouquinho, mas a gente vai vendendo o nosso tempo e vai gastando com coisas tão fúteis. E aí, quando é o tempo da gente gastar com a gente, de olhar pra gente, não, peraí, tá errado. A gente se sente culpado. Muito louco. É muito louco isso. Muito louco, né, Pri? Que doideira. Ô, Pri, a fé? Como anda a fé? Rael, eu falo que hoje a minha fé, assim, ela tá bem firmada. Tá e bem essa firmada. fé, tá indo buscar ela onde? Ô, Rael, eu tenho uma casa, né, que eu frequento de ayahuasca, mas eu costumo dizer que eu gosto de buscar minha fé na espiritualidade. Eu não gosto de dizer que eu tenho uma religião. Entendi. Porque a religião, ela limita muito as pessoas, ela coloca cabrestos, né? Então, tipo, ela faz você acreditar que só aquilo é verdade e você tem que seguir aquilo de uma forma que, se você fizer diferente, você vai pro inferno. E eu acredito muito que o inferno a gente vive aqui e o inferno a gente vive através do que a gente começa a buscar também, né? Do que a gente quer buscar, do que a gente faz pro outro também. Então, eu gosto de buscar sobre tudo que fala sobre a espiritualidade. E o que me agrega, eu trago, né? Gosto de cultuar os orixás, gosto de cultuar... gosto de buscar bastante essa questão de religiões de matrizes afro, mas também não gosto de dizer que eu me limito só àquilo, porque eu também gosto de cultuar... coisas da Índia,
né? Gosto de falar sobre arquétipos que também trazem muito essa questão da fé da gente também. Gosto também de falar sobre Tantra, né? Que é uma coisa que, principalmente para mulheres, né? Que trazem assim o cultuar do seu corpo, do seu sagrado feminino. Gosto de cultuar o sagrado feminino. E então, para mim, a minha fé ela tá ligada na espiritualidade, no geral. E essa espiritualidade que você crê e você acredita, você materializa ela ou ela é algo que você sente, é algo que você vê, é algo que você conversa? Como que é isso? Eu falo que eu gosto de materializar, porque eu gosto de fazer magia, né? E a gente faz magia a todo momento. É verdade. Né? E a toda hora a gente está fazendo magia. Num pensamento a gente está fazendo magia. Verdade. Acendendo a nossa vela, a gente está fazendo a magia. A gente cantando um hino, a gente está fazendo magia. A gente cantando um ponto, a gente está fazendo magia. A gente fazendo comida, a gente está fazendo magia. Porque eu falo que, principalmente o fazer comida, né? Pode ver, não sei se você já conseguiu reparar alguma vez que você comeu num restaurante e aquela comida te fez muito mal, porque depende de como a pessoa manipulou aquilo. Verdade. Né? Se a gente for buscar no hermetismo, a magia é tudo aquilo que a gente consegue manipular, colocando a nossa intenção e a nossa energia. É verdade. Né? Então, eu gosto de materializar, eu gosto de fazer banhos, gosto de acender minhas velas e gosto de meditar, gosto de fazer um monte de coisa. Legal, Pri, muito bom. Ô, Pri, e pra gente fechar essa ideia aqui, olha, eu voei. Foi longe agora. Não, eu fui longe agora, porque, tipo assim, você começou a me falar sobre essa ideia de materializar, né? E eu concordo muito com isso, como que é gostoso a gente... essa ideia que você trouxe de fazer as magias, a gente tá sempre materializando as coisas. Escrever também, né? Uma magia. Ouvir uma música é uma magia, é uma né, magia. Cara? Por isso que hoje eu gosto muito de música, mas eu gosto de músicas que vão trazer um sentido, que vão trazer uma letra, que tem contexto, né? Porque... Tem que me pôr pra pensar. A música é uma vibração, somos vibração, né? A gente ressoa com Nós aquilo. Nós somos ondas, né, cara? Somos ondas vibracionais. E então, dependendo do que a gente ouve, aquilo ali vai ditar o que a gente vai vibrar naquele momento. É verdade. E até por um tempo nas nossas vidas, né? É verdade. Eu ia te perguntar pra você, agora voltou. O que você acredita, o que você queria ver nesse mundo negro, que a gente tanto luta, que a gente tanto contesta, que a gente tanto chora, que a gente tanto perde, que a gente tanto se lamenta. O que você queria ver? O que eu queria ver? Eu queria ver mais conhecimento, né? E realmente uma liberdade, porque a gente busca tanto essa liberdade, eles falam, né, que a gente já foi liberto, mas de uma certa forma eles ainda prendem a gente, né? Prendem a gente nos limitando de como se expor, nos limitando de como nos vestir, ditando como a gente tem que andar, ditando o que a gente tem que falar, ditando aonde a gente tem que estar. Então, o que eu queria ver era uma real liberdade. Que papo, hein, minha irmã? Tamo junto, Rael. Gratidão, obrigado, viu? Por ter colado aí. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Falar pra você que as portas estão abertas aqui, tá? E eu tive um papo aqui hoje que realmente fez diferença pra mim. Eu gosto de coisas assim que fazem diferença pra mim. Isso é bom. Coisas que chegam e somam, né? Gostoso? Sim. Eu gosto de me sentir... Você sabe quando eu me sinto bem na conversa? Quando eu me sinto burro, ignorante. Mas eu acredito muito que a gente teve uma troca. Foi uma troca muito bacana. Tô falando pra você que eu gosto disso porque eu não gosto... Às vezes não é que eu não gosto. Em determinados momentos, eu vejo que hoje em dia, às vezes, quando eu tô conversando com algumas pessoas...
E eu gosto muito dessa troca que a gente falou agora, né? E quando não há troca, eu me disperso, eu perco o interesse muito rápido. E eu gosto de sentir essa ideia da troca, eu gosto de sentir essa ideia que eu ainda sou ignorante, sabe? Isso tudo me faz muito bem. Trazendo isso, vou falar agora aqui um assunto bem polêmico, né? Sobre Exu, né? Exu, aí todo mundo dita como um demônio, né? Como destruidor, como que fecha as portas, mas Exu, ele me traz muito o ensinamento da troca. A gente vive num mundo terreno, a gente precisa de troca. É isso aí. Né? Por mais que... E de todas as formas. De todas as formas. E a gente precisa aprender. A gente está aqui para aprender. Sim, e se não houver troca, não há aprendizado. Não há. Porque às vezes o que você sabe, eu não sei. O que eu sei, você não sabe. E assim a gente vai seguindo. Somando e trocando. É isso aí. Gratidão. Espera aí que eu tenho um presentinho pra você aqui. Opa, presente. Espero que você goste, tá? Alô, Estúdio Foto Menuzzi. Alô, gatão, tamo juntão, pesadão na missão. Queria agradecer ao Estúdio Foto Menuzzi. Estamos chegando quase já... Ô, Jonas, temos mais um capítulo, hein? Prepara o coração, rapaziada. Temos mais um capítulo esse ano ainda, tá? Pra gente fazer aqui no podcast Passa a Bola. Semana que vem... A gente estamos aqui novamente, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele... Tenho certeza, não, aí é muito ego, meu. Eu espero que ele entenda que eu preciso estar aqui de repente. Pode ser assim, Pri? Claro. Ele sabe que as palavras têm poder, né? Lógico que tem. Que ele nos traga aqui novamente, que a gente... Mas eu quero agradecer a toda a rapaziada que esse ano fez parte de algum contexto aqui dentro do podcast Passa a Bola. E o Menuzzi é um cara que está presente aqui, todos os capítulos, que ele sempre manda um presente aqui pra gente presentear o nosso convidado. E eu sei que ele faz isso de uma forma gostosa, alegre. Ele pergunta pra mim, quem vai lá hoje? Quem sei o quê? Nossa, pior que essa educação, olha, eu abri sem... Era pra você abrir, não eu. Nossa, mas eu já amei. Eu abri sem querer. Eu tá abri aqui, só por causa do Estúdio Foto Menuzzi aqui, ó. Tira o plastiquinho. O nome aí tá certinho? Tá certinho, nossa, amei. Gostou? Nossa, a hora que você for tomar um cafezinho, você marca a gente. Eu amo café, eu amo caneca. É mesmo? Amo caneca, sou apaixonada por caneca e um presentão. Não, é uma lembrancinha pra gente formalizar esse papo aqui. Não foi lembrança. Deixa eu ver a rapaziada aqui, pera no Facebook aqui, ó, que mandou um alô pra gente aqui. Pera, calma aí. Ô, Jonas, não foi mesmo no YouTube? Não foi, rapaziada. O bate-papo de hoje, nós não conseguimos conectar o YouTube. E acontece, cara. Quando eu falo assim, ó, nós temos a ideia de fazer o programa ao vivo, a gente corre esse risco, Pri. Sim. Que às vezes acontece, que faz parte. Mas, ó, rolou aqui rolou aqui no Facebook. Quero falar pra você. E você, tem uma galera aqui mandando mensagem. Então você que tá aqui mandando mensagem, faz um grande favor pra gente. Vai nas nossas plataformas digitais. Tamo no Spotify, tamo no YouTube, tamo no Instagram, tamo na fanpage do Facebook. Você que não tá seguindo nós, rapaziada, por favor, fortalece nós lá. 3 anos de luta já. Pula dentro dessa barca que eu falo, que é essa barca coletiva que vai... E eu falo pra rapaziada que ô Pri, juro, eu falo de coração. Eu sonho com isso aqui como voz. Eu preciso de dinheiro? Você não tenha dúvida disso. Não vou ser hipócrita. A gente precisa. Eu quero tudo que a gente vai fazer, eu quero minha dignidade, precisa. Pri. Eu quero minha dignidade. Eu quero trabalhar. Quero conseguir... não é viver, porque a gente tem outros corres. Mas o grande, porém, é manter isso tudo bem aceso, bem vivo. Porque eu tenho certeza que pessoas como você vão me trazer um outro dinheiro, que vai ser um outro dinheiro, que vai ser melhor do que muitas vezes do que dinheiro. Exatamente. Sabe? Então isso é muito importante, que isso se mantenha vivo. E isso aqui só vai se manter vivo se a galera nos ajudar, se a galera compartilhar, se a galera... E outra, eu quero falar para as pessoas que não gostam da gente. Tem gente que não gosta de mim, mas gosta do meu programa. Sim. E é isso aí, pô.
Esqueça o Rael que você não gosta, porra. O Rael, segue o programa. Eu falo que, mesmo que não goste do programa, segue lá, nem que seja só pra olhar e criticar. Não, vai lá. Vai. A gente estamos... Não, e outra, nós estamos abertos às críticas também. Sim. Desde que ela não seja xingamento. Não Exato. Crítica, ela sempre será muito bem. Crítica sem ofensa, né? É o mínimo que a gente espera. O Pri, tem uma galera que mandou salve aqui pra gente. A Aline Silvério, Carlos Santana. Peraí, que eu vou tentar abrir aqui de uma forma. Peraí. O que é que eu faço aqui mesmo? Eu sempre esqueço. Peraí, ó. Luana Lucena, boa noite. Mestre Reginaldo RG, rapaziada do Subúrbio Negro. Salve, muito boa noite pra vocês. Bruna Rodrigues, Pri, maravilhosa. Milena Monteiro, tá arrasando, Pri. Glaucia Machado, que orgulho de você, Pri. Liane Silvério, orgulho de tu. Luana Lima, mandando aqueles coraçãozinhos vermelhinhos, bonitinho. Miss Lene, é isso mesmo? Miss Lene Monteiro. Foi maravilhoso, Pri. Bruna Rodrigues, arrasou, Pri. Aline Silvério, top, Pri. Glaucia Machado está assistindo. Liane Silvério também, um bate-papo show. Carlos Santana aqui, ó, pode deixar. Ó, rapaziada que tá ao vivaço aí, ó. Quer fazer alguma perguntinha pra Pri? Dá tempo ainda, manda agora pra gente momento. Aí. Esse é o momento pra causar uma discordinha. Né, Pri? Só uma discórdia é sempre bem-vinda. Não, a gente estamos aqui pra gente contemplar tudo isso que é muito bom. Peraí, eu sempre me perco aqui, como que eu faço... Ah, peraí, que eu acho que é aqui o bagulho, ó. Não é aqui também. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, rapaziada, eu falei pra vocês aí, né, que hoje nós não rolou no YouTube, tá bom? Mas, por favor, cara, segue a gente. A gente estamos no YouTube, estamos no Facebook. Ô, Pri, quer deixar seu recado, quer deixar seu salve, quer deixar seu axé? Ó, essa câmera é sua, fica à vontade, meu irmão. Eu só quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande poder levar minha voz, né? É algo assim que eu tinha muita vergonha, mas estamos aqui pela causa. Lindamente ainda. Eu quero deixar meu axé e um salve para todos aí. Da hora. Ó, a Camila Belete, boa noite. Luana Lucena, boa noite. Liane Silvério, boa noite. O Tafarel, representante, nosso Tafarel, representante das nossas periferias também. Ô, Tafa, representante, mas vamos lá, hein, ó. Missão, hein? Deixamos nossos egos de lado muitas vezes para pensarmos nos nossos próximos. Os nossos egos muitas vezes nos alimentam tanto que acaba nos matando. Então, foco na missão. O Tafa mandou, e ó, o ano que vem a gente vai trocar uma ideia, hein? O Carlos Santana também mandou um boa noite aqui. E essa rapaziada aqui, ó, a Glaucia, eu falei pra você, boa noite aqui. O Renato Duarte mandou um boa noite aqui pra Renata Arrê. Mandou beijos. Renata Stefanuto, boa noite. Salve, Rê. Tainá Borges também mandou boa noite. O El Silva. Aqui eu acho que eu mandei pra a Miss Lene, né? Eu falei pra você. Isso. É a Bruna Rodrigues, maravilhosa. Renilson, conhece o Renilson Nunes? Vamos ver. Quem lógico, é o Renilson Nunes, então? É o B-Boy, né? Tamo aí junto na causa. Salve, mestre B-Boy! Aquele salve, meu mano. Boa noite, Rael. Parabéns pelo programa, irmão. Parabéns pra nós, meu mano. Você é louco? Henrique Teixeira, nossa gatona. Olha que massa. A Renata mandou aqui depois. Boa noite, ansiosa por esse papo. Gostou, Rê? Manda um salve aí pra gente. Ali mandou aqui, orgulho de tu. O Renato mandou. Também que eu falei, Carlos Santana. O El Silva, qual o seu próximo passo agora que está empoderada como mulher? Olha, uma pergunta aí. Como eu tinha dito, meu próximo passo agora tem alguns projetos para levar o conhecimento para a mulher negra, né? Eu tenho um interesse muito grande em trabalhar com mulheres, né? Porque eu ainda sinto que é muito defasado, né? Mulheres negras periféricas, trazer um conhecimento sobre o corpo delas também, né? Sobre o que somos, quem somos, como cuidar do nosso corpo.
como cuidar da nossa cor, como cuidar do nosso cabelo, passar todo esse conhecimento, né, e levar esse empoderamento para elas também. Lindo, Pri, é isso aí. Eu não sei se eu posso te ajudar de alguma forma, mas se tiver algum lugar... Claro que pode. Se tiver alguma vírgula que a gente possa estar, você pode contar comigo. Toda ajuda é sempre bem-vinda. A Misenas Monteiro mandou aqui, Pri, arrasou e trouxe mais um pouco de conhecimento sobre a nossa ancestralidade. Legal. Vou passar... A Misenas mandou aqui, vou passar a seguir, amei esse bate-papo. Isso aí, começa a seguir, Gratidão, minha mana, muito obrigado. A gente agradece de coração. Ela falou, foi maravilhoso, Pri. E que a Michele Junqueira mandou aqui, ó. Priscila mandou um coraçãozinho. Luana Lima também mandou uns coraçãozinhos. É isso aí. Ô, Pri, gratidão então, viu, minha irmã? Eu espero te encontrar nessas causas, nessas lutas, nesses empoderamentos da vida, tá bom? Tamo junto. Você tá ligado que a gente... De alguma forma, eu quero que você saiba que a gente... Eu falo assim, ó, é muito importante quando a gente chega dentro de algumas causas, que a gente sentar, respirar, porque a gente tem 2 ouvidos e tem uma boca. Então vamos se escutar mais, falar menos e escutar. Mas eu me sinto muito feliz, muitas vezes, de poder, de alguma forma... Está presente, está somando, está com uma fala, está trabalhando, está, de alguma forma, fazendo parte desses coletivos, porque são esses coletivos que me movem também como ser humano, como vida, como querer algo, como querer ver melhoras, né? Então, eu quero te falar para você que a gente está aqui de alguma forma, as portas estão abertas. Gratidão, muito obrigado. Gratidão, Rael. Gratidão por esse convite. Sou muito grata mesmo. Gratidão imensa. É nóis. É isso aí, então. Vamos que, ô Jonas, bate palma aí, cê é louco. Papo pesado. Parabéns. Ô, rapaziada, é isso daí, então. Pedir pra todo mundo que tá aqui, né? Acabou de falar com vocês esse exato, mano. Ó, rapaziada, não quer sair da live, tá todo mundo aqui ainda. Que da hora, da hora. Muito obrigado a todos vocês. Segue nós nas plataformas digitais, segue nós em todo lugar. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, rapaziada. Semana que vem é o nosso último programa desse ano. Porque o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos com a roupa, com nossas armas de coração, porque aqui a gente não usa arma de fogo, a gente usa as armas do pensamento, as armas da emoção, das palavras, das pessoas, dos sorrisos, dos coletivos, para de alguma forma ir lá na trincheira e sempre tentar resgatar alguém que pede por resgate muitas vezes, que só tá tentando, querendo se conhecer, se entender, e de alguma forma o que a gente faz tudo aqui é para essas pessoas. Opa, eu tenho uma galera aí que eu posso me encaixar. Então chega, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até semana que vem, o Gordão foi embora, é nóis. Boa noite. Boa noite.